Durante o século XIX, ocorreu um grande desenvolvimento na indústria, que nesse momento já estava presente em outros países além da Grã-Bretanha. Era a segunda revolução industrial que começava. Esse desenvolvimento se deu em diversas áreas, como o transporte, onde ocorreu uma expansão do sistema ferroviário, e a construção de navios a vapor, que superavam em 1000 as caravelas de Cabral. Também houve desenvolvimento na área da comunicação, que juntamente com a propaganda facilitou o comércio e aumentou o consumo da população, ou seja, mais dinheiro no bolso. Diante dessa situação de grande crescimento econômico, os países industrializados se depararam com um problema: a falta de matéria-prima e a necessidade de expandir seu mercado consumidor. Além disso, o êxodo rural gerado pelo grande foco da produção industrial fez com que a produção agrícola não suprisse a demanda. Assim, as grandes potências concluíram que usar outros países como colônia seria a solução ideal para todos os seus problemas. No entanto, eles não poderiam recolonizar os países latino-americanos, uma vez que esses já haviam conquistado suas respectivas independências e estavam sob os cuidados das asas protetoras da águia americana. Para justificar suas ações, eles utilizavam do darwinismo social, teoria pseudocientífica que dizia que os europeus eram superiores aos outros povos, e por isso eles tinham a obrigação de levar o desenvolvimento a eles. Se iniciou então o processo de neocolonização dos continentes africano e asiático. As potências usaram da força para dominar os outros países e impuseram sua cultura como forma de afirmar a superioridade europeia. O imperialismo na África começou em 1830, com a invasão francesa na Argélia. Após esse acontecimento, a Grã-Bretanha e a Bélgica fizeram suas próprias conquistas. Logo atrás, vinham a Itália e a Alemanha, que demoraram a entrar na competição devido a algumas dificuldades na consolidação de seus estados nacionais. Apesar do atraso, quando a Alemanha finalmente conquista países na África, ela causou conflitos com a França por território. Para resolver esse problema, é realizada a Conferência de Berlim, na qual as potências europeias se reuniram para estabelecer o domínio de cada uma delas na África. Esse continente, então, ficou dividido entre Grã-Bretanha, França, Alemanha, Bélgica e Itália. A maneira que essa divisão foi feita não respeitava as diferenças étnicas existentes entre os povos africanos. Ficaram unidos em um mesmo território povos rivais, como aconteceu em Ruanda com as etnias Tutsis e Hutus. Isso dificultava uma possível revolta nos países dominados e acabou gerando vários massacres, como o de Ruanda. A junção de etnias rivais em um mesmo território é, ainda hoje, o principal motivo para a ocorrência de guerras no continente africano. A Grã-Bretanha sempre nutriu interesse na Índia, já que essa era uma grande fornecedora de especiarias. Após o início de seu domínio sobre a Índia, a Grã-Bretanha passou a vender seus produtos têxteis, o que fez com que o preço dos produtos artesanais indianos crescesse. Em sequência, houve uma grande taxa de desemprego e fome entre os nativos. Então, uma parcela da população indiana se rebelou, exigindo o fim do domínio da potência europeia. Esse acontecimento ficou conhecido como Revolta dos Cipaiós. Os revoltosos foram contidos e, para evitar uma nova revolta, a Grã-Bretanha permitiu, contra o controle da coroa, a criação de partidos políticos nacionais. Um dos partidos criados foi o Partido do Congresso Nacional Indiano, que vários anos depois seria um dos responsáveis pela independência da Índia. No século XIX, a China era um país muito fechado para comercializar com os ocidentais, o que não agradava em nada à Grã-Bretanha. Então, ela começou a vender ilegalmente em território chinês o ópio, uma droga extremamente viciante. Por causa disso, o consumo dessa droga se tornou muito alto nesse país, atingindo todas as classes sociais e forçando o governo a tomar medidas para combater o tráfico dessa substância. No entanto, como era de se esperar, a Grã-Bretanha não interrompeu a venda dessa droga. A China então destruiu um carregamento inteiro de ópio. O país europeu exige indenização e declara guerra à China, que perde a guerra. Como consequência, a China foi obrigada a assinar tratados que favoreciam somente a Grã-Bretanha. Em um desses tratados, o país oriental foi obrigado a ceder Hong Kong à potência europeia. Esse território só foi devolvido em 1997. Ocorreu então o break-up chinês, dividindo o país em diversas áreas de influência de outros países. Até meados do século XIX, o Japão vivia um regime semi-feudal que o isolava do mundo ocidental. Temendo que acontecesse em seu território algo parecido com o que se sucedeu na Índia e na China, o país não resiste e se alia para o comércio com os Estados Unidos quando uma esquadra da dita potência chega em seu território. No entanto, eles não iriam aceitar o domínio assim tão fácil. Um conflito interno derruba o antigo governante e o novo imperador adota medidas que visavam modernizar o Japão,
Era a Era Meiji que começava. Entre essas medidas estava o investimento na área da educação. O governo japonês passa a pagar o estudo de alguns alunos no exterior, com o objetivo de trazer para o país desenvolvimento e tecnologias avançadas das potências. Ocorreu também a modernização da área do transporte, como as ferrovias e os navios, além de investimentos no exército. Com isso, o Japão inicia seus próprios movimentos imperialistas. Em 1904, ele invadiu algumas ilhas e travou a Guerra Russo-Japonesa, da qual saiu vencedor. Além disso, em 1894, ele iniciou a Guerra Sino-Japonesa, na região da Manchúria, da qual também saiu vitorioso, e conseguiu assim o direito de anexar ao seu território a região da Coreia. Após a queda de Napoleão em 1815, os países europeus quiseram retomar o domínio de suas ex-colônias na América com o auxílio da Santa Aliança. Os Estados Unidos, no entanto, impediram tal acontecimento, declarando a doutrina Monroe, a América para os americanos, segundo a qual os Estados Unidos defenderam os países latino-americanos de voltarem ao controle do domínio europeu. Nesse sentido, apoiaram vários países na conquista de suas independências. Nessa época, também foi declarada a doutrina do Destino Manifesto, segundo a qual os estadunidenses seriam o povo escolhido por Deus para civilizar a América. Ambas as doutrinas foram utilizadas pelos Estados Unidos para justificar suas interferências na América Latina. Após assumir a presidência dos Estados Unidos, Roosevelt fez algumas modificações na doutrina Monroe, que passou a ser conhecida como política do Big Stick, pois dava aos Estados Unidos o direito de intervir em outros países utilizando a força quando achassem necessário. Os norte-americanos realizaram uma série de intervenções na política dos países centro- e sul-americanos. Entre elas está a conquista da independência do Panamá, com a qual os Estados Unidos conseguiu o direito de ter o controle e de construir o Canal do Panamá, mesmo esse estando em território panamenho. O controle do canal só foi passado ao país no ano 2000, depois de uma campanha nacionalista iniciada em 1970. Outro país que conquistou sua independência graças aos Estados Unidos foi Cuba. Os americanos travaram uma guerra contra a Espanha e, depois de vencê-la, conquistaram as Filipinas e Porto Rico. Entretanto, a intervenção americana na ilha não parou por aí. Em 1902 surgiu a Emenda Platt, que dava aos Estados Unidos o direito de intervir nos assuntos internos de Cuba, além de conceder aos Estados Unidos o território de Guantánamo, que está sob seu poder até os dias atuais. Para os países que foram dominados, as consequências do imperialismo foram inúmeras. Entre elas podemos citar os problemas sociais, os vários conflitos internos, desordem política e atraso econômico. Além disso, mesmo tendo conquistado oficialmente sua independência, até hoje eles são economicamente dependentes das grandes potências e, principalmente no que se diz respeito à África, ainda sofrem com vários tipos de exploração. Para os países europeus, a principal consequência do imperialismo foi a eclosão da Primeira e, posteriormente, da Segunda Guerra Mundial, sendo a primeira gerada por brigas relacionadas ao domínio de certos territórios, e a segunda alimentada por ressentimento gerado na primeira.